Olá, meu nome é Esther Silveira e eu eliminei mais de 50 quilos sem medicamentos e sem cirurgia. Você quer saber como? Então acompanhe os vídeos aqui no meu canal. Olá! Hoje o assunto é sobre depressão. Um assunto bem emblemático, atinge milhões de pessoas no mundo, no Brasil. E dentro do meu processo de emagrecimento não foi diferente, né? Que antes eu estava passando por isso. Eu já falei, né, no vídeo do meu testemunho. Se você não assiste o meu canal, se você não me acompanha, tá? Aproveita, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você receber, tá? As confirmações dos meus vídeos todas as quintas-feiras, tá bom? Então, gente, voltando ao assunto da depressão, é bem emblemático, né? Porque conforme eu fiz algumas pesquisas, né? Inclusive assistindo as redes sociais e também, né, na internet, ele é, na verdade, ele é acometido de uma tristeza profunda, né? Uma tristeza que é além, né, do que você simplesmente ficar triste, ficar chateado por algo que te aconteceu. E a partir dessa tristeza, ela acarreta vários sintomas no seu corpo, né? Tem ansiedade, pode vir por perda de apetite ou aumento de apetite. E eu vivenciei as duas coisas, porque a partir do vídeo lá do meu testemunho, que eu falei que foi a peça-chave, né, que estimulou a minha ansiedade, né? A partir dali eu não fui mais a mesma, não era a mesma criança, e dali eu comecei a desenvolver vários pensamentos, porque na verdade a depressão, ela atinge pensamentos, ela atinge o seu físico, você sente dores no seu corpo, você sente pensamentos ruins sobre você, você tem uma visão distorcida sobre você mesmo. E a minha vida inteira foi assim, né? Até o ano de 2020, começo, que aí foi a partir das coisas que eu precisei me libertar, né? Para poder eu estar hoje aqui, né, com vocês, eu estar hoje me recuperando, dividindo com vocês, né, todos os sentimentos, todas as fases que eu vivenciei, até ter essa perda de peso minha dentro do saudável, né, porque conforme eu falei no meu primeiro vídeo, eu já teve uma época que eu fui muito magra, né, e cheguei também à obesidade. Mas a minha cabeça de magra e a minha cabeça de gorda era igual. Por quê? Eu não me aceitava, eu não me via com os olhos que eu tenho hoje. Então eu queria ser magra para ser aceita na sociedade. Para as pessoas. Aí muita gente me via, ai, Esther, você está linda. Mas por dentro tava um caco. Por dentro eu não conseguia comer, eu era magra porque eu não me alimentava bem e não procurava me alimentar. Eu não procurava ter uma boa qualidade de vida, eu só queria ter um corpo magro. A minha visão era só ter um corpo magro e acabou, nada mais. Então, assim, às vezes a gente quer galgar coisas para a gente se enquadrar na sociedade, ou às vezes a gente quer fazer certas coisas porque a gente não se acha encaixado naquele grupo, no meio que a gente vive. E isso é muito ruim, né? Porque aí desperta todos esses sentimentos que levam à depressão. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa que eu me sentia muito para baixo, sempre, até na minha fase magra, na minha fase gorda, que ainda foi até pior, né? Porque no processo final, para eu, né, me conscientizar e tentar mudar
eu estava numa fase de depressão muito profunda, porque eu não tomava banho, eu não escovava os dentes, e assim, eu só pedi a Deus para me levar todos os dias da minha vida, porque eu achava que minha vida não tinha nenhum sentido, entendeu? Eu não, por mais de eu ter uma família, de ter construído uma família, de ter tido os meus filhos, eu achava que eu não era suficiente nem para o meu marido, nem para os meus filhos e nem para ninguém, né? Porque também às vezes são coisas do meio, né? Que fazem a gente ter esse tipo de pensamento. E para a gente poder sair, para a gente poder mudar a nossa cabeça, é um processo. Por isso que eu falei que para mim, eu tive que me libertar dessas coisas que me aprisionaram durante anos. Porque tudo isso me levou a andar para trás, conforme eu falei até num outro vídeo. A andar para trás, eu não conseguia seguir em frente. E você acaba tomando decisões erradas, porque às vezes a gente tem uma ideia muito romântica de que vai vir alguém e segurar pela sua mão e te tirar. Na verdade, esse alguém até existe, né? Só Deus. Só Ele mesmo para tirar da gente. Para tirar a gente do buraco onde a gente está. Né? Mas às vezes a gente romantiza na personificação de alguém, né? A gente inclui isso numa pessoa, né? Que vai ali, que vai mudar o nosso mundo, mudar a nossa visão. Porque quando a gente está ali no fundo do poço, é isso que a gente almeja, né? Ai, meu Deus, será que eu vou encontrar um grande amor que vai me tirar dessa fossa que eu tô? Às vezes vai te colocar numa fossa pior do que você está. Essa que é a grande verdade, né? E o meio também que a gente vive, às vezes não ajuda muito. Às vezes você é rodeado de pessoas que te colocam para baixo, que te colocam sempre você como um ser inferior, né? Não sei por quê, porque existem pessoas tóxicas, conforme eu já falei num outro vídeo. Pessoas tóxicas ao nosso redor sempre irão existir. A gente nunca vai fugir disso, infelizmente, né? A gente tem que tentar sempre racionalizar, né? E tentar enxergar isso para você se afastar, né? Porque as pessoas tóxicas, elas precisam ser afastadas da nossa vida. Não quer dizer que você vai chegar lá, vai armar um barraco, vai brigar, vai fazer acontecer, não é isso, né? Às vezes você pode ter até aquele convívio assim de oi, tchau e não passar disso, né? Porque a gente vive em sociedade, né? E a gente precisa uns dos outros. Mas as pessoas tóxicas, elas estão ao nosso redor e às vezes elas vêm com palavras, às vezes elas vêm com alguma visão para você mesmo distorcida, entendeu? Para você enxergar ela de forma distorcida, para você pensar, não, Esté, você não é lá essas coisas. Esté, você é isso. Esté, você é aquilo. Muitas pessoas fazem isso, né? E te levam e você vai e você vai absorvendo aquilo, você vai trazendo aquilo como uma verdade para você e nisso você vai se inferiorizando e você acaba entrando num quadro depressivo. E para sair é complicado, né? Tem pessoas que precisam de medicamento. Eu acredito que até no meu caso eu precisaria, né? Mas não procurei ajuda nesse sentido, né? Mas assim, as coisas de Deus a gente às vezes não sabe explicar, né? E como eu tinha feito aquela oração, pedi para que o meu processo de emagrecimento ele fosse daquele jeito, porque eu me sentia presa dentro de um corpo gordo. Simplesmente assim, entendeu? Eu não me via com o corpo gordo e eu sabia que aquilo era uma escolha minha. Mas eu também não sabia como começar. Porque toda vez que eu tentava, dava o meu primeiro passo, eu começava, então assim, nas primeiras
nos primeiros obstáculos que aquilo apareciam, né, na minha frente, eu resolvia desistir, né? Ou então quando eu resolvia enfrentar os obstáculos, né, por às vezes não ter dinheiro para comprar alguma coisa, para às vezes não ter como pagar alguém, né? E mesmo assim eu tentando seguir em frente, às vezes vinham pessoas que falavam simplesmente para mim que eu nunca iria emagrecer, que eu tinha que me aceitar daquele jeito ali. E acabou, porque eu começava a emagrecer e ficava mal-humorada. Só que o mau humor, ele faz parte do processo. O mau humor, ele vai fazer parte do processo. Aí nisso você vai se afundando e você vai levando um quadro de depressão, né? Você vai um quadro de tristeza profunda, de você se sentir inferiorizado, de você se sentir menosprezado e de você não saber como sair daquela situação. Aí você vai ficando cada dia pior, cada dia mais deprimido, cada dia mais depressivo, né? É complicado isso que eu falo. É um assunto assim que até assim me dói um pouco tocar aqui, né? Porque me faz relembrar coisas muito ruins que eu vivi ao longo da minha vida até chegar aqui, né? Até chegar aqui foi uma estrada, né? Uma estrada de erros, de acertos, de conhecer um Deus que eu não conhecia desde a minha infância, desde a minha adolescência até a minha juventude. Eu não conhecia esse Deus, que hoje eu estou nesse processo de conhecimento, não conheço ainda, eu estou ainda conhecendo porque eu tinha uma visão completamente distorcida de Deus para mim. Por quê? Influenciada também pelo meio, não querendo jogar a culpa no meio, tá? Mas o meu meio me influenciava a enxergar um Deus de forma diferente, até mesmo do que as pessoas conhecem. Então, aquilo também me levou, conforme eu já falei no meu primeiro vídeo, a odiar Deus por vários anos. Porque eu falava, meu Deus, gente, que Deus é esse? Que as pessoas onde me cercam são pessoas completamente ruins, pessoas egoístas, pessoas egocêntricas, pessoas que te colocam para baixo. Então, eu não sei que Deus é esse. Sinceramente, eu não sei. Para mim, eu não quero esse Deus. Eu não quero, né? Estava na igreja, né, por influência do meio, mas eu não acreditava. E chegou um ponto de eu virar para minha mãe, foi até próximo, né, de eu me casar, e falar para ela: mãe, eu não acredito mais em Deus. Eu não acredito mais. Porque, para mim, eu não queria aquele Deus que era me apresentado dessa maneira. Então, assim, dentro do meu processo de emagrecimento atual, é que eu conheci um Deus completamente diferente do que eu conheci. Eu fico até arrepiada de me lembrar. Porque foi assim, uma visão completamente distorcida que me fizeram enxergar, né? Infelizmente, às vezes as pessoas carregam dogmas, carregam coisas, carregam religiosidade, né? E preferem se apegar à religiosidade, se apegar a dogmas, do que se apegar a Deus propriamente dito, né? Se apegam só a essas coisas e trazem para si como uma verdade, né? E Deus mesmo, de fato, não se apegam, né? Aí tem atitudes completamente distorcidas com pessoas, né? Dentro do seu meio familiar, fora, dentro da igreja, né? E você que é nascido e criado dentro de um contexto, né, familiar, dentro de um contexto de uma família que está sempre dentro da igreja, você tem uma visão distorcida daquilo. Você fala, Deus me livre. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu queria estar em outra família, né? Aí nisso me levava a um quadro depressivo por causa disso, por causa dessas questões, né? Por causa da visão distorcida de mim mesma, né? Por causa da visão distorcida do meio que eu vivia. Tudo isso leva você a ter um quadro depressivo, né? Para mim me levou as duas vertentes, porque eu preferi
eu preferi no primeiro momento em não comer mais. Eu joguei a minha compulsão alimentar para não comer, para uma anorexia, né, que fala, né? E dali eu também era uma pessoa doente mentalmente e doente também fisicamente, porque eu tinha anemia, vivia no médico e fazia exames e sempre anêmica, sempre tento repor vitamina, né? Eu poderia ter o prato de comida na minha frente e não sentia vontade de comer, eu não sentia ânimo para comer. E depois você te levar para uma compulsão alimentar que você, né, para preencher aquilo, você precisa estar comendo aquilo, né, comendo o tempo todo, e não você ver que você tem que ter uma qualidade, que você tem que combinar os alimentos, né? Você faz uma estratégia alimentar para uma escolha sua, né? Não uma coisa que vai te ferir, uma coisa que vai prejudicar o seu corpo, não. Você quer trabalhar, né? Você fazer suplementação, você tomar vitaminas, isso é muito importante também. Então, assim, é todo um conjunto, né? E assim, e às vezes você fazendo todo acompanhamento que você vem fazendo ao longo dos anos, e você às vezes não tá totalmente liberto daquilo que você precisa se libertar para você andar para frente, para você vencer a depressão, para você seguir. É muito difícil, é muito complexo. Tá vendo como as coisas são totalmente ligadas? Como a obesidade, ela tem muita raiz e profunda, né? Não é só você tratar da alimentação, não é só tratar da atividade física, tem toda uma questão psicológica, tem toda uma questão, são várias questões psicológicas que estão por trás da obesidade, porque às vezes a pessoa olha lá uma pessoa obesa, uma pessoa que às vezes pesa quase 200 quilos, mas você não vive a realidade dela. Às vezes você acha, olha lá, é o descuidado, olha lá, não se ama, olha lá, é isso, mas você não sabe o que a pessoa está passando por dentro. E ela levou ela a chegar, porque realmente a obesidade é uma escolha. Apesar dela ser uma doença, né, que hoje eu entendo, na minha visão, que é uma doença que é completamente mental, é por questões de escolha também, entendeu? Eu escolho ser obesa ou não. Eu acredito que a maioria das pessoas não são felizes obesos. Eu não acredito nisso, porque você gera um monte de questões assintomáticas, de questões sintomáticas que você vai viver no seu dia a dia. Então, assim, não é simples. Então, assim, a depressão, ela também pode também ocasionar também uma obesidade. Porque você pode também ter um ganho de peso e você se tornar cada dia mais deprimido e cada dia você mais preso à compulsão alimentar. E você acabar engordando e você ficar naquela situação sem saída. Sem saída. Mas eu quero dizer para você que tem uma saída sim, tá? E essa saída se chama Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor das nossas vidas e Ele é capaz de mudar a sua história. Assim como Ele vem mudando a minha. A cada dia eu tenho que brigar com a minha mente, a cada dia eu tenho que vencer uma luta diária, entendeu? E todos os dias, sabe, eu procuro falar com Deus, eu procuro ter hoje uma intimidade que eu nem sabia que você podia ter, entendeu? Hoje eu tenho uma imagem hoje em dia de Deus completamente distorcida do que eu levei ao longo dos anos. Então, assim, não desistam de vocês, entendeu? Não desistam, procurem Deus, entendeu? Procurem de fato uma transformação genuína na vida de vocês, que não é fácil, nunca será fácil. A estrada é muito longa, árdua, pesada, mas a gente chega lá. Tá bom, gente? Eu quero desejar que Deus abençoe muito a vida de quem está assistindo aqui, que esses vídeos eles possam ser enriquecedores na vida de vocês, que vocês possam se sentir transformados, que o Espírito Santo toque na vida de vocês de alguma maneira, como vem tocando na minha, tá bom? Um beijo para todo mundo e até o próximo vídeo.